Oi pessoal, boa tarde. Hoje estou aqui novamente com vocês para gravar um vídeo cujo título é O Sadismo Nosso de Cada Dia. Então, o nosso último vídeo eu falei sobre como não cair numa relação abusiva. Ali eu acho que eu já sinalizei algumas propostas, até mesmo aqui do canal, de implicar os ouvintes, de dar a vocês um pouquinho mais de presença, de participação, de pensamento, Assim, não é só jogar a goela abaixo fórmulas, ideias para que vocês sigam à risca, sei lá, A ideia aqui não é criar uma receita de bolo para resolver problemas, Mas, sim, pensar, criar reflexões, pensamentos, questões para que a gente consiga articular algumas coisas a respeito do tema que eu vou abordar aqui. Hoje, como eu vou abordar o tema do sadismo, você pode estar imaginando, Nossa, o Paulo, será que ele vai falar então de aquele sadismo tipo 50 tons de cinza, Não, não é essa a pegada. Aqui não... Ah, que chato, A gente queria ouvir uns papos mais picantes, talvez, Mas a ideia aqui não é falar sobre essa parte mais BDSM, vamos dizer aqui, da coisa, Mas é falar sobre o prazer de ver a dor alheia, o sofrimento alheio. Então, o prazer embutido aí. E para iniciar, eu gostaria de trazer qual reflexão, Eu acredito que, em geral, quando a gente pensa sadismo, a gente vai pensando logo em figuras tipo psicopatas, assassinos, monstros, pessoas sem afeto, sem empatia com o próximo, que matam a sangue frio e aí vai, Tipo um psicopata, como a gente vê nas séries, nos filmes. E a ideia aqui é justamente desconstruir isso, Essa ideia de que o sadismo só habita no coração desses monstros, E pensar que talvez não, Talvez o sadismo esteja em escalas variadas, um pouquinho em cada um de nós, em todos nós, Todos nós temos um pouquinho de sadismo, A imagem que eu brinco, que eu normalmente uso é assim, a nossa boca não tem só lábios para beijar, Mas Deus também nos deu dentes, para triturar, para mastigar, para destruir coisas, Então a nossa própria anatomia já contém um pouquinho de destruição, Então o sadismo, me parece, ele está embarcado na nossa construção para, logicamente, nos permitir ir para a vida e usar um pouco da nossa agressividade, que já era previsto desde o início. A gente não viveria nesse mundo num mar de rosas. Temos obstáculos, adversidades e aí vai. Então, cada um de nós possui um pouco de sadismo, em graus diferentes. O monstro, o psicopata, ele vai ser puro sadismo. Então, assim, é até interessante aqui a gente vai olhar justamente aqui, a ideia nossa é estudar o conto do Marquês de Sade, chamado Justine, que fala sobre, enfim, personagens bem monstruosos, bem, vamos dizer, caricatos, E qual que é a ideia, É extraindo dessas figuras mais extremas alguns traços que a gente pode perceber no nosso dia a dia, E eu acredito que muitos de vocês vão conseguir perceber, vamos dizer, mais rapidamente, alguns traços assim bem característicos de figuras que estão ali querendo curtir com um certo sadismo. A ideia é ampliar um pouco esse quadro de traços do sadismo para a gente poder percebendo ele no nosso dia a dia, na maneira como, vamos dizer, a gente processa algumas coisas, a gente reage a algumas coisas, a gente é violentado por alguma coisa, Então, assim, isso é uma coisa muito comum, vamos dizer, eu acho, do nosso dia a dia, certas explosões de raiva, de medo, de situações aprisionantes. Então, a ideia aqui é usar alguns exemplos da literatura para ir iluminando o nosso dia a dia, O primeiro exemplo que eu vou trazer é um texto do Machado de Assis, tá, gente, sobre o sadismo, que se chama A Causa Secreta, Nesse texto ele fala de dois amigos, Garcia e Fortunato. Esses dois amigos, eles se conhecem por um acaso num filme, lá numa encenação, não é um filme, é uma encenação de uma peça.
com cenas de violência e tudo mais. Aí ele vê esse homem de passagem, né? Quando as cenas de violência terminam, esse Fortunato sai da sala e ele nota, né, esse senhor saindo da sala. E aí mais pra frente o Garcia vai testemunhar um acidente lá, né? Não é um acidente, né? Um homem é atacado no meio da rua, sofre uma facada. E aí eles pedem ajuda, né? Ajuda, alguém ajude aqui. E aí esse Fortunato se apresenta, né, para ajudar a socorrer a vítima. E todo mundo fica impressionado com a prontidão, com a bondade desse anônimo, né, no sentido de, né, acompanhar ali, né, os curativos, a limpeza da ferida, aquela coisa toda. E mais pra frente, né, esse personagem, o Garcia, ele tá se formando em medicina, né, e ele reencontra Fortunato. Então o Fortunato, ele tinha acabado de casar, né, e ele então reencontra o Garcia. E aí ele, né, dá essa ideia pro amigo, né? Ele chega pro amigo e fala, bom, né, ele lembra do caos lá do cara que foi esfaqueado e fala, nossa, né, que nunca vi uma pessoa tão prestativa quanto, né, o Fortunato, né? Uma pessoa que tem um quê aí para ajudar as pessoas, né? Aí ele fala, poxa, se um dia eu abrir uma clínica, eu vou lembrar de você, hein, pra me ajudar nessa clínica, né? E aí o Fortunato empolga na ideia e começa a perturbar o amigo, né? Fala, poxa, né, por que você não abre a clínica mesmo? Vamos fazer isso aí, vamos avançar nessa ideia e tal, tal, tal. E aí quando ele perturba tanto o amigo que ele decide abrir a clínica, né? E aí eu vou ler com vocês aqui um trecho, né? Via-o servir como nenhum dos ajudantes. Não recuava diante de nada, não conhecia moléstia aflitiva ou repelente, e estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia e da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Nenhum outro curava os cáusticos, os queimados, né? E afirmava ele, tenho muita fé nos cáusticos, né? Então essa era a postura de Fortunato, né? A postura de um homem extremamente dedicado, abnegado, que encarava tudo ali naquela enfermaria, né? E todo mundo olhando essa cena, né, agiria que nem vamos dizer, as pessoas que aplaudiam, né, esse tipo de comportamento, né? Bom, né, as cenas vão continuando, né, e Garcia vai percebendo umas coisas muito peculiares, né, no comportamento desse amigo dele, né? E um dia, né, a esposa o chama, né, a esposa do Fortunato chama ele lá para comentar uns negócios estranhos, né, que estava acontecendo, né? E ela vai pedir ajuda pro Garcia, falar, pô, Garcia, dá um toque no Fortunato lá, fala para ele não dissecar, né, aqueles gatos, cachorro que ele tá pegando na rua, em casa, né? Pede para ele parar de fazer isso, é muito aflitivo ficar vendo os bichos morrendo e aquela coisa toda, né? Então ele vai lá e conversa com um amigo, né, com o Fortunato, para ele parar com essas coisas, porque a esposa estava ficando mal, né, estava ficando meio aflita, né, com essa história toda, né. Assim começa, né, as coisas estranhas, né. É um conto pequeno, vale muito a pena a gente ler, né. E aí, um belo dia, né, ele, né, tá lá visitando o amigo e houve um furdúncio lá na casa do Fortunato, né. E ele chega lá para acudir, né? E a esposa pede ajuda novamente para ele, né? E aí ela fala assim, o rato, né? O Fortunato pegou o rato lá que ele estava perseguindo. Ele disse que tinha um rato perturbando ele. E aí diz que quando ele chega na biblioteca lá do amigo, ele vê o amigo pendurando o rato por uma corda, um barbante assim pelo rabo, né? E deixando embaixo assim uma tina cheia de álcool em chamas. E ele com uma tesoura e o rato ali, né? Então ele vai colocando o rato perto do fogo para chamuscar e depois ele tira uma patinha do rato. Aí põe o rato de novo para tacar perto do fogo ali e vai depenando aquele rato, né? E a esposa, né, enlouquecida, ouvindo aqueles guinchos, aquela coisa toda. E o amigo ali ficou chocado com a cena, né? Tamanha crueldade, né? Então ali ele faz essa citação aqui que eu vou falar, né? Ó, castigava sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar.
é o segredo deste homem. Né? Então ali o Garcia ele saca por que, que o Fortunato estava tão, né, vamos dizer, afim de trabalhar com aquela, né, população enferma, queimada, doente, né, esfaqueada, etc. Né? Então assim, né, olha que interessante como Fortunato ele vai se perdendo e ao mesmo tempo se enfiando nesses meandros, né, de um comportamento extremamente doente, mas que a princípio parece extremamente bonito, né, legal, aceitável, né, abnegado e tudo mais, né. Mas a gente vai percebendo essa decomposição da personalidade, né, e o Garcia vai então sacando o segredo dele, né, a ideia dele. Então esse conto eu acho riquíssimo, né? E vamos dizer assim, né? Por que eu acho tão interessante esse conto e por que ele, vamos dizer, toca num ponto, isso lá, né, no final do 19, que hoje para mim é tão inusitado, tão assim, nossa, pouco falado, pouco dito, né? Você fala, pô, Paulo, mas como assim ninguém fala de sadismo? Tem filme, tem um monte de coisa falando disso. Mas é que, novamente, né, tudo que é falado de sadismo é colocado na conta do monstro, do psicopata e tal, né? Mas a gente não comenta esse sadismo que está misturado no nosso dia a dia, né? Quantas pessoas sádicas a gente não convive, né? Com quantas pessoas aí que fazem umas coisas meio bizarras a gente não convive, né, no nosso dia a dia, e quantas dessas pessoas não se privilegiam de sua posição social, profissional e etc. para triturar, para espezinhar, para causar sofrimento nas pessoas, pelo puro e simples prazer de, né, enxergar e contemplar o sofrimento alheio. Né? Ou seja, a gente pode extrair prazer da simples contemplação do sofrimento alheio. Isso é possível, isso existe, mas isso é muito pouco levantado e comentado. Então, o propósito aqui desses vídeos, eu vou tentar dividir porque eu acho que vai ficar muito grande, é começar a trazer esses traços do sadismo para o nosso dia a dia, para a gente perceber ele, enfim, né, inclusive no nosso próprio comportamento, né? Afinal, né, quem já foi criança sabe que, né, as crianças têm uma carga de sadismo bem característica aí, né? No sentido de espezinhar, de fazer bullying, de maltratar bichinho, queimar formiga, etc. Né? A gente tem vários exemplos disso, tanto nas histórias quanto na nossa própria vida pessoal. Né? Então perceber isso, tá, gente? Dessa desconstrução da imagem do monstro, trazer o sadismo, né, para o nosso dia a dia, para entender um pouco como isso nos afeta, é um propósito aqui dos nossos vídeos, né? Então aqui com esse início do conto aí do Machado de Assis, né, eu acho que fica bem claro aí essa coisa do sádico enfiado dentro de uma instituição hospitalar, né, por exemplo, né? Ou seja, é uma festa para ele, né, de ver gente de tudo quanto é jeito ali e ele embarca em todas, está em todas, né? Então olha como aí o sadismo se une quase que organicamente a uma tarefa profissional, né? No caso médico. Imagina dentista, enfim. O primeiro ponto aqui, né, que eu acho interessante aí desse conto, né, é perceber também que o Fortunato, né, ele em momento nenhum ele vai chegar e vai falar, olha, eu curto ver o sofrimento alheio, né? O Fortunato ele vai geralmente misturar isso com uma cena e vai deixar tipo, olha que rato, né? O Garcia até comenta, né? Olha, ele fingiu uma raiva do rato, né? Ah, esse rato maldito, tal, né? Finalmente peguei. Mas tudo isso para dissimular o que? Essa curtição em cima do sofrimento do bichinho, né? Então, assim, o sádico nunca vai assumir que é sádico, né, gente? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, se a gente espera que o sádico se apresente como sádico, né, isso não vai acontecer, tá, gente? Ele vai se apresentar como médico, como um auxiliar, como, enfim, um líder, e aí vai, né? Sempre dissimulado, né? Sempre escondido atrás de alguma reputação, atrás de alguma posição social, e aí vai, né? E perceba que as pessoas idolatravam ele, né? As pessoas admiravam o comportamento dele, né? Então olha que interessante, né? Como o sádico pode ser uma pessoa admirada, né?
pelos seus bons serviços prestados, né? Então, dentro disso, né, o que eu gostaria de trazer, né, que o sadismo se legitima e se disfarça, né? Então, assim, quais são os pontos aqui, né? Por exemplo, muito comuns, né? O sadismo médico, né? A gente já, enfim, já percebe que tem muitos casos de violência obstétrica, enfim, de abusos ali, muito, vamos dizer, muito escancarados, né? Dentro da prática médica e principalmente pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? Então, novamente, né? Se vocês lembram do vídeo lá da relação abusiva, sempre vai ter um match, um casamento aí entre violência e fragilidade, né? Então esse casamento é interessantíssimo, né? Então a gente precisa perceber que sempre vai ter um casamento aí, um curto-circuito aí nessas situações, né? O que mais? Cuidado, né? Pais e filhos que vão bater nos filhos, né? Isso é um tema já, enfim, bem trabalhado aí, né? Quem já leu a Bell Hooks, quem está ouvindo falar de educação com responsabilidade, e aí vai, né? Já está destrinchando bem esse tema, né? De dizer, olha, educar não é bater, né? Então, assim, poder conversar sobre isso. Aí você vai falar, nossa, mas às vezes bater é importante, né? Qual que é o ponto, né? A gente percebendo o sadismo aqui, né? Gente, né, sempre quando você bate, você expressa sua violência em ato, em cima de um ser que é frágil e vulnerável, que não é uma criança, você está abrindo uma porteira aí para uma relação de sadismo, né? Você distrair prazer dessa descarga de violência em cima desse ser indefeso, né? E a gente está reproduzindo esta ligação bizarra, né? Aí você vai falar, pô, Paulo, mas não é para o bem da criança? Novamente, né? O sádico ele não vai chegar e vai falar, ó, vou te bater porque eu curto te ver sofrendo. O sádico vai falar, vou te bater para te educar. Então sempre tem uma justificativa, tá? Todo sádico ele sempre vai ter uma respostinha na ponta da língua, né? Então sempre vai ter um contexto, né? Então, e quantas histórias você aí que está me ouvindo já não ouviu e eu já ouvi de mães que batiam nos filhos com fio, né, elétrico, com, sei lá, com vara de não sei das quantas, quebrava coisa, cabo de vassoura em criança. Quantas histórias você já não ouviu disso? Então, ou seja, né, olha como quando se estabelece esse curto-circuito já era, né? A gente não tem resistência, né? Não tem limites, tá entendendo? Então, se você tá aí ouvindo e defende que, né, os pais devem bater nas crianças para educá-las, você está abrindo uma porteira para uma série de desvios sádicos aí dos pais com relação aos filhos, tá? Ou seja, não tem fim isso aí, né? Então, qual que é o ponto? Não é adequado, né? Existem milhões de outras formas de se educar crianças, né? Expressar assim violência dá vazão aí para um sadismo, né? Castigo e a lei, né? Outro campo aí, né? Antigamente qualquer coisa era, né, 10 chibatadas, não sei quantos chibatadas, enforcar, né, despedaçar, enfim, quem leu o Foucault lá no Vigiar e Punir, né? Enfim, vocês sabem o que eu estou falando aí, né? Então, essa coisa de novo, a justificativa, né? Estamos aqui te espancando, te violentando para fazer cumprir a justiça, né, na sociedade. Outro ponto que eu acho muito comum aqui no Brasil e que está, né, enfiado na nossa história é a escravidão, né? Ou seja, essa relação completamente desigual com outro ser humano, no sentido de transformá-lo em uma coisa e que nos dá direito de fazer de tudo, né? Inclusive castigo corporal, matar, vender, enfim. Isso não é sadismo, né? Então a gente sempre vai falar da escravidão do ponto de vista quase que econômico ou moral, né? No sentido de dizer, olha, escravidão é uma coisa errada, moralmente falando, ou era uma prática econômica da época do Brasil colônia, né? Quase, olha de que forma distanciada a gente fala da escravidão, né? A gente nunca vai falar da escravidão no sentido de, olha como essas sociedades europeias sempre curtiram submeter outros povos, seja os negros com a escravidão, seja os índios, seja os povos africanos, seja os povos originários da Austrália, enfim, né, a população asiática.
Então, olha como sempre teve esse prazer de submeter, de controlar os corpos, né? De mobilizar, de manobrar, manipular, né? E aí vai, né? Sem contar da violência sexual também, né? Então tudo isso está embutido na nossa história. Qual que é o exemplo mais recente? A tortura, né? A gente vê o presidente falando toda hora, né? Ah, que torturar tinha um porquê, né? Olha que coisa clássica, né? Quando você percebe isso, você começa a ver o sádico assim brotando nas pessoas, né? Tipo, não, não, a ditadura torturava para evitar a revolução comunista aqui, né? A invasão dos comunistas no Brasil. Então, para combater-se o comunismo, a gente torturava. Né? E agora a pergunta aqui é quais eram os limites da tortura? Né? O que legislava essa tortura? O que impedia esse torturador de ser sádico? Né? Nada. Ninguém estava lá, ninguém estava supervisionando. Isso não tinha, não tem como você supervisionar ou controlar a prática da violência, né? Dessa violência gratuita, né? Então isso aí não tem limites. Isso aí sempre flerta com o sadismo, puro e simples, tá, gente? Então não existe tortura funcional ou utilitária. Isso é desumanização de todo mundo, inclusive do torturador também, né? Então é puro sadismo, né? E a gente vê aí o presidente defendendo isso com aquela justificativa na ponta da língua, né? Então matamos porque foi necessário e deveria ter matado mais, olha lá, né? Vai saindo da boca da pessoa esse mundo de sadismo, né? Então a gente precisa, eu digo assim, desmonstrificar o sádico, né? E tornar ele mais humano mesmo, né? Tipo assim, olha como o sadismo, né, tá aqui no nosso dia a dia, no nosso feijão com arroz. Eu acho que a história do Brasil é um pouco um conto do Marquês de Sade, né, assim, em outras palavras, né? O que mais? Busca do bem, né, sempre também é uma boa justificativa, né? Tipo, para salvar vidas humanas, né? Isso a gente vai ver também no Sade, né? Então a gente sempre tem uma boa causa, né, para triturar as pessoas, né, para expô-las ao sofrimento, né? A religião também sempre foi um pouco disso também, né? Sempre teve um quê ali também de masoquismo, né, mas também de sadismo, no sentido de submeter as populações, as pessoas, a condições extremas de culpa, de puni-las, né, para expiar pecados, essa questão do autossacrifício, né? Então a gente sempre está ali, né, forçando as pessoas a um sacrifício para que elas alcancem, né, uma graça, uma iluminação, e aí vai. Eu acho que isso tem também muito de sadismo também, né? Isso sem contar nas práticas de flagelação, jejum e etc. da igreja, né? A gente percebe, por exemplo, o cancelamento na internet hoje em dia, né? Eu acho que tem muito disso, né? Você destruir personalidades e figuras públicas através de um linchamento online, né? Antigamente era um linchamento, né, com pedras e paus, né? Como a gente vê lá naquelas caricaturas, né? Da época bíblica, né? Aqueles Monty Python da vida, onde as pessoas queriam apedrejar todo mundo, né? Então, assim, sempre foi algo ali, né? Tipo, vamos matar não sei quem, aí, né? Execução em praça pública. Tudo isso sempre fazia os olhos das pessoas brilharem, né? Então, olha como, vamos dizer, o sadismo aí, ó, florescendo, né? Soltando a franga aí nessas práticas públicas, vamos dizer, de destruição do outro, de condenação do outro. E claro, tudo muito justificado, né? A pessoa era adúltera, né? A pessoa era, né, bruxa, a pessoa era maligna, aquela coisa toda. Então a lei, né, ultimamente se tornou uma grande justificativa para a gente desaguar o nosso sadismo e destruir as pessoas, né, e curtir com o sofrimento alheio. Só para ficar aqui com uma ideia antes da gente entrar, no próximo vídeo eu vou entrar diretamente no texto da Justine, tá? Mas por enquanto eu vou ficar aqui só com algumas ideias, né? Assim, a nossa situação hoje, o nosso presente é, nós temos muito bilionários aí surgindo pelo mundo, né? E alguns deles geralmente dão uma pisada aí na perversão, né? Então eu gostaria de trazer alguns exemplos e uma ideia aqui pra gente pensar coisas a respeito, né? A gente tem o caso dos bilionários meio, né, que fazem perversidades lá nos Estados Unidos, né? Do caso do Epstein, que aliciava, né,
garotas menores de idade para, enfim, explorá-las sexualmente. Aqui temos o Saul Klein, né, no Brasil, aquele caso lá, né, do cara que aliciava, tinha até uma empresa para fazer uma captação de pessoas, aí ele foi processado, né, por tráfico de pessoas, exploração sexual. E sempre casos assim, né, mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, menores de idade, quase crianças, né. Então, vendo essa ligação direta, tá, gente, entre vulnerabilidade e sadismo e exploração de um poderoso, aqui no caso os bilionários, né? Então eu acho que os bilionários hoje aqui, né, são o nosso exemplo de poderosos que, por exemplo, o Gilles de Rais lá na França antiga, né, na Idade Média, companheiro de armas da Joana d'Arc, né, se não me engano na Guerra dos 100 Anos, né, esse nobre francês, ele, né, usou de sua posição para começar a matar crianças, né? E aí matou sei lá quantas, né? Eles não sabem porque ele queimava, mas estimava-se em torno de 100, né, para cima, né? Então ele tinha lá uma torre dele, ele fazia um ritual lá bizarro, né? E ele foi processado quando ele sequestrou um monge, né? Esses nobres, essas pessoas sempre são pegas quando elas esbarram em algum outro nobre, né? Porque enquanto eles estão matando pobre, não acontece nada, né? Então a Elizabeth Bathory, Condessa Sangrenta, ela também matou acho que 600 e poucas mulheres, né? Só foi pega quando, né, ela pisou na bola e matou lá uma nobre, né? Daí surgiu uma investigação, né? Aí ela foi pega, acharam o diário dela, enfim, e a mulher, essa mulher barbarizava lá, né? Enfim, temos casos por exemplo, da pedofilia católica, né? Assim, vários filmes e tudo mais falando disso, ou seja, homens em figuras de santidade, de bondade e de poder também, né? Olha que mistura, né? Aí você tem aquele fechamento do ciclo vicioso, né? Então, se você dá poder para uma pessoa e ela tem uma boa imagem pública, né, aí a coisa já está se formando, né? Junta isso com pessoas vulneráveis, com pessoas fragilizadas, a gente vai construindo esse cenário perfeito aí, né, pro sádico, né? O Harvey Weinstein, né, que é aquele cara que produzia e estuprava, né, atrizes que queriam entrar no showbiz americano. Nós temos o fascismo e o totalitarismo no século XX, né, que, enfim, né, foram de braçada aí no terreno do sadismo, né? Mas eu acho importante, novamente, né, a gente não caricaturar isso, a gente perceber que isso está aí, né? O fascismo e o totalitarismo não desapareceu, né? Então todas essas práticas de sadismo, de crueldade que esses líderes políticos realizaram não são coisas passadas, né, gente? Dentro do fascismo alemão a gente tem a eugenia, também não é só dentro do fascismo não, tá, gente? Temos aí sociedades eugênicas no Brasil, no mundo inteiro, né? Então a eugenia, um braço da ciência muito interessante, muito aliado ao sadismo, né? No sentido de, enfim, querer extirpar pessoas que são, enfim, que têm doenças mentais, que tenham questões hereditárias, para fazer uma limpeza, né, da linhagem genética das pessoas. Então, tudo que mobilizou e motivou, né, com os campos de concentração era esse tipo, esse ideal de pureza, esse higienismo brutal. Outro exemplo que eu gostaria de colocar também, né, assim, que eu vejo um pouco desse sadismo nosso no dia a dia, que nunca é comentado, por exemplo, é quando temos aí protestos, né? Assim, a gente tem protestos e algum tempo atrás isso acontecia com uma certa frequência, né? Aí o pessoal ia protestar lá pelo bilhete, preço do bilhete, né, do ônibus. E vinha a polícia, né? A polícia acompanhava, e a polícia tarará, né? Todo mundo fala, né? Não, a polícia precisa acompanhar para não desandar, para não virar um estado de barbárie. Novamente, né? Aquela ficção que a gente tem na cabeça que o ser humano relaxado é um monstro, né? Então, a gente acha que se o pessoal se une, né, numa multidão, está um pé da barbárie, né? Está um pé da destruição total. Então precisa ter muita polícia ali para controlar isso, né? E aí o que os policiais fazem, né?
pegam lá suas spray de pimenta, suas bombas de gás lacrimogêneo, suas balas de borracha, sai atirando, né, nas pessoas, né? Então, assim, a gente acha que isso, novamente, está legitimado, né? A primeira coisa que eu ouvi das pessoas é: não, mas essas pessoas quebraram vidraça do banco, né? Sei lá, picharam patrimônio público, estava destruindo patrimônio público, né? Então a gente sempre justifica, né? Mas a pergunta que fica é: por que o cara com a arma ali, a bala de borracha, por que ela atirava no olho, né, dos jornalistas, né? E alguns jornalistas, né, perderam o olho, né? Enfim, foram, né, marcados aí para o resto da vida, né? E você vê aquelas cenas do cara espirrando aquele spray de pimenta, né, na cara da pessoa. Aquilo ali perto do olho já é horrível, né? Imagina na cara da pessoa. Então, todas aquelas práticas ali, né, você vê que tem esse fechamento, né? Tipo, legitimidade, tem uma razão, e aí você abre o caminho, né? E claro que aqueles policiais que estavam ali estavam de saco cheio, não queria estar ali, enfim, sei lá, ganha pouco, tem os problemas da vida, ouve chefe, aquela coisa toda. Chega ali, os caras vão querer descarregar aquilo ali naquela população frágil, indefesa. Ninguém está ali armado, ninguém tem escudo, ninguém tem máscara de proteção. Então, percebe? Quando junta fragilidade de um lado, autoridade, poder e legitimidade do outro, a gente tem esse fechamento, essa tempestade perfeita sádica, né? E eu tenho certeza ali que os policiais envolvidos estavam curtindo isso. Então ninguém comenta isso, né? Ninguém chega numa reportagem e percebe, levanta esse tema, né? Tipo assim, os policiais que estão ali, eles não estão sendo sádicos, né? Eles não estão fazendo deliberadamente as pessoas sofrerem coisas desnecessárias, né? Quando você vê uma pessoa chutando a outra no chão, né? No caso de algumas cenas policiais também, a gente vê esse uso desproporcional da força que eles falam, né? Então, assim, isso nunca é percebido como sadismo, né? Então, assim, a gente precisa parar de ser ingênuo, de ser idiota, né? E ficar tratando as pessoas como se fossem, né, santas de farda ali, né? Não é, né? Inclusive também, enfim, né, a população também pode desbarrancar, vamos dizer, no estado de barbárie, e isso pode acontecer, por quê? Porque todos nós temos um pouco também de sadismo, né? Então a gente precisa perceber isso, né? Que a gente precisa tomar um cuidado, né? Essa que é a ideia que hoje que eu gostaria de trazer para vocês, tá, gente? E que, enfim, né, a nossa moral cristã, né, tende a tirar de nós, eu não diria só a cristã, né, mas também esse movimento good vibes hoje, tirar de nós tudo que é violento, tudo que é mal, tudo que é, né, sádico e jogar nas outras pessoas. É isso que a gente faz, tá, gente? Então, nesse movimento, a gente acaba se tornando um pouco ingênuo, né? E todo sádico, no final, se acredita uma boa pessoa, uma pessoa que está lutando pelo bem do país, enfim, pelo céu divino. Sempre vai ter lá uma boa razão, né? Para justificar e legitimar essa soltada de franga para curtir o sofrimento alheio, tá, gente? Então, assim, deixemos essa ingenuidade de lado, né? Vamos entender que cada um de nós temos aí um quinhão, né? Uma parte de sadismo, e vamos assumir isso, né, gente? Vamos parar de transferir isso, de deslocar isso, de projetar isso nas outras pessoas, né? E vamos assumir isso, por quê? Porque daí a gente vai conseguindo equilibrar melhor esse processo, né? E perceber que, putz, não é legal a gente, né, permitir que esse tipo de enlace aconteça, né? E conseguir perceber que, putz, teve um excesso aqui, mas não foi um acidente, né? Isso aqui é sadismo, né? Isso aqui é um prazerzinho ali, ó. Os caras estão curtindo esse tipo de coisa, né? Por isso que eles estavam lá cada vez mais, né, violentos, né, na repressão dos movimentos de rua, né? O que eu acho horrível. Por quê? Porque a gente precisava aprender a protestar de uma forma saudável, né, sem violência. É isso que a gente precisa fazer, né? Então não é reprimir isso aí, né? É permitir que isso aconteça de uma forma saudável, né? Eu acho que esse que é o caminho. Então esse é o nosso início. Próximo episódio eu vou comentar mais o texto da Justine. Espero que vocês me acompanhem e gostem do que está sendo trabalhado aqui, tá, gente? Prazer revê-los e até a próxima. Tchau, tchau!